Fala pessoal, tudo bem? Regis aqui, comandante e criador do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo, um conteúdo para vocês que eu tenho certeza que faz parte, ou vai fazer parte, ou todo mundo já se deparou com isso que eu vou falar hoje, Então eu vou falar sobre algo que é muito importante, que é como você calcula e como você chega nos valores que às vezes te perguntam e você muitas das vezes não sabe nem dizer, quanto é, qual é a taxa, mas antes de eu falar do conteúdo, você vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo e vai deixar aí nos comentários no final, fica comigo até o fim, o que que você, já fez, desses exemplos que eu vou dar aqui, exemplos práticos, de que a gente vai fazer cálculos. Então, quem não gosta de matemática, pode ir embora, Ou então vai para o comum de matemática para aprender a fazer todos esses cálculos que a gente vai fazer hoje. Brincadeira, pessoal. São cálculos, práticos, mas que está no nosso dia a dia, Então, a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana, tudo isso que eu vou falar no dia de hoje, Então, é um consumo aí de um eletrodoméstico, de um imóvel, de um veículo, ou de uma aplicação de investimento, onde você vai estar sempre atrelado a uma taxa de juros ou tempo, o fator tempo ou prazo ali que você vai estar, né, investindo ou financiando um imóvel, financiando um empreendimento que você fez, ou um veículo, Então, tudo isso aí vai ser o que a gente vai falar no dia de hoje. Mas antes disso, como eu falei, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se inscrever no canal é muito importante, E a forma que o YouTube aí vai levar o meu vídeo aí, que esse de hoje, eu tenho certeza que é um dos mais importantes, aí, o top 10 aí, eu acho que dos vídeos que eu gravei, top 5, vai? Top 5, eu acho que dos vídeos mais importantes, que vai pegar tanto você que tem uma renda um pouco menor e você também que tem uma renda um pouco mais, abonada. Então vamos lá, pessoal, sem delongas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que vai ser hoje, O que a gente vai falar sobre hoje? Como eu falei, quem não gosta muito de matemática, pode ser que sinta uma dificuldade, mas não vai sentir não, que o professor aqui é bom. O professor vai te fazer entender como calcular as taxas e valores de financiamento, pessoal? Eu falei financiamento, mas vocês vão ver que eu vou dar exemplos aqui da gente investir, e saber quanto que a gente vai retirar lá na frente do investimento, a gente financiar um veículo, saber a taxa, saber o valor futuro. Então, eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho que, as crianças, principalmente, deveriam aprender nas escolas, A gente, que não faz uma faculdade, uma graduação voltada para a economia, ou não teve uma cadeira ali mais voltada para a economia, acaba não aprendendo algo que é de suma importância, que é bastante relevante, como taxa de juros, taxa Selic, inflação, e como isso, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como eu falei anteriormente, e é muito importante a gente saber, Porque às vezes a gente pergunta, Red, qual é a taxa nominal, qual é a taxa real, quanto você vai pagar, de juros? E a gente não sabe, Às vezes, não sei, ou sabe mais ou menos, eu sei que acaba daqui a 10 anos, de pagar um financiamento que eu fiz no imóvel, mas você não sabe o que realmente você está ali pagando, o que, que o banco te cobrou. Então, é muito importante, até quando você sentar lá para, pedir um crédito, ou de um financiamento, ou uma viagem, ou um empreendimento que você vai fazer, você precisa saber dialogar lá para você tentar pegar uma taxa melhor para você, Você tem que se dar melhor do que, o teu gerente lá no banco, ou o banco, de uma forma ou de outra, eles acabam se dando melhor do que a gente, mas a gente tem que saber, pelo menos buscar algo mais atrativo para que a gente possa, entrar em alguns negócios ou então, ficar longe deles. Então vamos lá, continuando. Primeiramente, pessoal, taxa nominal e taxa efetiva. Reg, que bicho é esse, Que diabo é isso? Primeiro eu vou dar um conceito teórico e quando eu chegar nos exemplos, vocês vão ver que é algo que é bem tranquilo de fazer. Vou fazer os cálculos aqui e vocês vão entender um pouco melhor. Mas antes eu vou falar desse conceito teórico, porque isso aqui eu acho que todo mundo deveria saber. Você vai compartilhar, acabar isso aqui, você vai pegar esse vídeo, vai olhar de novo, porque eu tenho certeza que vão ficar algumas pequenas dúvidas, mas depois você vai compartilhar esse vídeo aí com alguma pessoa que você conheça, que você acha que está mais ou menos dentro de algum contexto aqui que a gente vai falar no dia de hoje. Período de capitalização. De quanto em quanto tempo incide os juros sobre o capital? Então, esse é o período. A taxa nominal é a taxa de juros contratada em uma operação financeira
ativa ou passiva. Essa taxa normalmente expressa para um período superior ao de capitalização de juros. Então, a taxa nominal geralmente é aquela taxa que vai ser dada lá 10% ao ano, 12% ao ano, e a taxa efetiva é a taxa que incide no período da capitalização. Então, entendo aí esse conceito, pessoal. Vou passando aqui. Vou dar exemplos, que a melhor coisa é a gente, né, vir com teoria e vir com prática. Vamos lá. Taxa efetiva de juros. O que vai ser? Uma taxa de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, no valor de R$ 10.000. Ou seja, o que a gente tem que ter em mente? Às vezes vê, 12% ao ano, né? É a taxa que a gente tem. E R$ 10.000. Só que realmente essa é a taxa efetiva de juros? Não é, né? Essa é a taxa nominal. É a taxa que você tem aqui, é o que a gente chama de taxa nominal. A taxa efetiva, que vai ser essa nominal de 12%, e a gente entra numa fórmula, né? Que vocês não precisam saber, né, que fórmula é essa, mas eu acabei colocando aqui, né, que é 1, né, mais o I, que é a taxa dividido pelo N, né, que é o N é o quê? É o período, né, elevado ao período menos 1. Essa é a conta braba aí que a gente faz, né, para chegar lá. Então, fazendo todo esse cálculo, né, a gente vai chegar aqui numa taxa de 0,1268, né, e multiplicando por 100, a gente chega a 12,68%. Então, essa taxa efetiva, taxa nominal, nesse valor de R$ 10.000, certo? 12%. Mas a taxa efetiva, né, de juros, realmente, né, nesse período, né, e com essa taxa nominal, com esse montante, vai ser de 12,68%. Né? Então, se a gente quiser, eu vou trazer exemplos para vocês, quanto que a gente paga de juros num período, né? Então, isso é muito importante de você saber, quanto que eu vou pagar lá no final só de juros, né? Então, é isso que pouca gente, às vezes, né, se atenta ou nem sabe, né, que está pagando esse valor lá no fim das contas. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Vou trazer vários exemplos, pessoal. Vamos lá. Uma aplicação de R$ 1.000 num CDB que rende 10% ao ano. Bastante oferecido aí no mercado, né? Dependendo da taxa Selic, você já se deparou. Então, a aplicação ali mínima de 1.000, claro, você pode aplicar mais. A inflação, né, de 6% ao ano, a taxa nominal é de 10%, como ele falou aqui. Mas a gente tem que levar em consideração, né, que tem uma inflação de 6%, o valor de juros, né, 10% em R$ 1.000, R$ 100, né, conta simples. A inflação, 6% R$ 1.000, temos R$ 60. O valor nominal, né, é R$ 1.000 em cima desses juros aqui, que vai ser R$ 1.100. Mas qual que é a taxa real? Né? A taxa real. O que é importante da gente saber? O quanto que é a taxa real. Então, vai ser, né, que a gente faz essa conta, 1.000 mais 100, né, 1.000 mais 60, menos 1, que a gente vai ter 0,037, que é 3,7%. Ou seja, você tem aqui 10% ao ano, com uma inflação, né, de 6%, ou seja, o cálculo tem que ser levado em consideração, né, pessoal, de quê? Da inflação. A gente vai ter 3%, né, 3,7%, e um valor real aqui de R$ 1.037. Então, isso aqui seria, né, realmente o valor que você teria. Vamos lá. Antes de entrar nesse exemplo aqui, né, o que eu trouxe aquele exemplozinho para vocês, e aqui, o que a gente tem? O que eu falei ali? De taxa nominal e taxa real. Então, o conceito, né, eu trouxe o exemplo, primeiramente, né, de propósito, para quê? Para que você saiba que você tem que levar em consideração a taxa que você tem nominalmente com a taxa real, né? Por quê? A taxa nominal é a taxa que é declarada numa operação, ou seja, você vai pagar lá 10% ao ano, CDB, foi quando a gente entrou ali naquele exemplo que eu vou passar novamente. E a taxa real é a taxa que é descontada da inflação. Então, você precisa levar em consideração, até quando a gente faz quando eu faço na consultoria, quando eu mostro aí para vocês, é justamente isso, o que a gente vai levar. Estou aplicando R$ 100.000, né, durante um prazo de 10 anos, mas eu tenho que levar em consideração a inflação no período, né? Então, historicamente, a gente tem uma inflação aí no Brasil girando em torno de 4,5%, 5%, 6%, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a taxa real, né, a fórmula nada mais é que essa. É 1 mais a taxa de juros, né, que a gente está contratando ali nominalmente, desculpa, 1 mais a taxa de inflação menos 1. Então, essa é aquela conta que eu mostrei lá naquele exemplo. Só para ver, agora vai ficar bem mais claro para vocês. 1 mais taxa de juros, dividido por 1 mais taxa de inflação, menos 1.
Então, essa daqui foi, né, aquela fórmula que a gente trouxe ali. Então, a aplicação de R$ 1.000 no CDB que tem 10%, com uma inflação de 6%, né, o que a gente vai ter de rendimento, né, real, taxa real? 3,7%, ou seja, você não vai ter esse 10% ao ano. Isso aqui que é interessante a gente saber. Por quê? Tem a inflação, gente. A gente precisa levar em consideração, né? Então, realmente, você vai ter 3,7%. Então, o teu valor real, né, dessa aplicação vai ser R$ 1.037, ok? Vamos lá, hein? Vamos lá que está esquentando agora. Fica comigo até o final que eu vou trazer exemplos agora que são, né, dia a dia, cotidiano. Com certeza você já passou por um desses exemplos aí, eu tenho certeza. Eu boto minha mão esquerda no fogo, né, que é a que eu uso menos, que você já passou por algo que eu vou falar aqui. Então vamos lá. O empréstimo possui uma taxa de juros nominal de 10% ao ano. Porém, a capitalização ela é mensal. Preste atenção aqui. Qual o valor total dos juros ao final de um ano em um empréstimo no valor de 10 mil? Pegaram aí? Vamos lá que eu já vou dar a resposta desse problema. O empréstimo, né, ele possui uma taxa nominal, que a gente viu lá, 10%. A capitalização dele é mensal, ou seja, mensalmente ele está capitalizando. Ele quer saber aqui, né, o valor dos juros no final de um ano nesse empréstimo de 10 mil. Né? Muitas das vezes a gente pega isso aí, tem no aplicativo, esses juros aí são muito fáceis, de fácil acesso para vocês aí, principalmente aplicativo de banco, aplicativo de corretora. E aqui que eu venho ressaltar a importância de você saber quanto você vai pagar lá na frente. Digamos que, né, pintou uma emergência, você não está com a tua reserva de emergência de oportunidade, que tem vídeo aqui no canal, né, que eu falo sobre isso, né, dos melhores investimentos, das melhores aplicações financeiras para reserva de emergência ou de oportunidade. Mas caso você não viu meus vídeos, né, e não tenha nenhuma reserva, você vai querer um dinheiro para outro emprego. Às vezes você pega um crédito ali. E esse crédito é nada mais do que esse empréstimo aqui que a gente está falando, né? E a gente vai ter essa taxa efetiva, que é? Aquela fórmula que a gente falou, né? Que é 1 mais a taxa de juros lá de 10 dividido pelo N, né? Que é o período ali que a gente vai ter, elevado ao N, que também é o período, menos 1. Né? Então, aqui a gente vai ter nessa conta, né, 10% dividido por N, que são 12 meses, que é o ano. Então, 1 mais, né, 10% dividido por 12, 0,083, elevado a 12 menos 1. Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Isso aqui, jogando na calculadora, eu não vou me ater tanto a isso, mas a gente jogando nessa forma, onde a gente tem I de taxa, 10%, dividido pelo N do período, né, que a capitalização, ele fala aqui que ela é mensal, né, isso aqui que é importante, se ela é mensal, né, então são 12 meses lá, que é o ano, né, elevado a N, que também são 12 meses. Então, a gente tem 10,47%. Só que ele quer saber aqui, ó, qual o valor total de juros. Importante isso aí, pessoal. Quanto você está pagando de juros no período, né, com essa taxa? Então, eu vou ter 10 mil, que foi o que eu peguei, vezes essa taxa aqui, né? Então, eu vou ter só de juros R$ 1.047. Bem importante isso aqui, tá, pessoal? Com certeza, né, você que já pegou um crédito pessoal, um crédito consignado, alguma coisa parecida, você tem que ter essa noção aqui de levar em consideração principalmente aí a taxa efetiva, ok? Vamos lá. Agora eu vou começar a fazer financiamentos, crédito, eu vou para o mercado aí, eu vou comprar casa, vou comprar veículo, vou comprar geladeira, né? Vou montar minha casa aqui e vou dar exemplos práticos aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês já tiveram em situações parecidas ou vão estar, tenho certeza disso. Ou vão ajudar um filho, né, um primo ou alguém ali mais necessitado ali a fazer um financiamento, tá certo? Vamos lá, gente. O que o Regis vai fazer? Ele vai financiar um carro no valor de R$ 50 mil. O prazo do pagamento será de 48 meses, com uma taxa de juros mensal de 1,48. Qual será o valor dessa prestação? Né? Então, para isso, eu vou ter que usar a minha calculadora aqui, né? Calculadora HP. Deixa eu botar ela aqui no cantinho aqui, vocês estão vendo? Para eu fazer aqui o cálculo. Deixa eu zerar aqui a calculadora. E eu vou inserir os dados aqui, né, para a gente fazer essa conta, para a gente saber o valor, né, dessa prestação lá no final. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, eu vou ter aqui, né, inicialmente, vão ser 50 mil. Vou comprar um carro barato, né, gente? Carro modesto, né? Então, 50 mil reais. Vamos lá comprar o carro. Né? Isso aqui vai sair do meu caixa, né? É o meu valor inicial. Então, vou colocar aqui o meu PV.
Quantos meses eu vou financiar isso aqui? 48, né? Então, 48 aqui vai ser o meu N, vai ser o meu período, tá bom? Qual a taxa de juros que eu vou usar? 1,48, né? 1,48 vai ser a taxa de juros, certo? E ele quer saber o quê? O valor, né, dessa minha prestação. Quanto que vai ser o valor da prestação que eu vou pagar ali durante esses meses. Então, eu vou ter aqui, né, no meu PNT. Então, eu tenho aí o valor de R$ 1.441. Então, vou ter essa prestação, né, que eu vou pagar aqui por mês, de R$ 1.441. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que ver se isso aqui cabe no bolso, né? Então, fazer esse tipo de cálculo, que às vezes você vai, pô, vou comprar um valor de um carro X, né? Eu vou comprar um carro modesto aí de R$ 50 mil. Vou pagar durante quanto tempo, né? 48 meses eu vou financiar esse carro. Ok, já tenho o prazo, já tenho o montante do valor. Os juros, né, que eu vou estar ali de juros mensal, 1,48. E aí eu vou, né, logicamente, isso eles já dão para vocês, mas você pode fazer isso antes de ir para a concessionária. Né? Às vezes você não precisa nem perder esse tempo. Pô, isso aqui, né, eu vou ter um valor de R$ 1.441, então tá um pouco salgado, ou tá tranquilo. Então você já tem que ter essa noção, ok? Então eu já comprei meu carro, vai caber no meu orçamento, comprei meu carro. E aí, né, depois de comprar o carro, eu vou comprar outra coisa, né? Eu acho que eu vou comprar uma casa, né? Eu vou comprar uma casa, comprei um carro primeiro, né? Inverti um pouco a ordem das coisas, vou comprar uma casa. Então, vamos lá. A Red vai comprar uma casa de 600 mil. Para conseguir o financiamento, vai ser necessário uma entrada de 30% do valor do imóvel, né? Tem ela aqui, errei. Ele vai financiar o prazo de 120 meses, considerando que a prestação será no valor de R$ 5 mil. Qual será a taxa de juros desse financiamento? Isso aqui é bem importante também, pessoal, a mesma coisa. Né? Então, às vezes, a gente chega lá à mercê de um gerente, à mercê de uma taxa, à mercê de tudo, né? Porque você não tem muita noção, né, de que tabela que você está entrando, do cálculo do financiamento. Então, esse cálculo básico você já pode fazer em casa, ali com seu cônjuge, né, de, ó, vamos financiar uma casa? Não vamos, mas eu vou na loucura aqui, vou comprar uma casa de 600 mil, né, eu acho que vai caber no meu orçamento, nem falei aqui com a mulher, e vamos lá, vamos partir. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Vamos ver. De novo, eu vou pegar aqui a minha calculadora, né, minha HPzinha aqui, zerando, e vamos ver aqui. Vamos lá, deixa eu botar ela aqui para baixo, que fica melhor para vocês enxergarem. Ok. Como eu vou fazer, né, o financiamento aqui, o valor é de 600 mil, e eu vou dar uma entrada de 30%, certo? Então, eu tenho aqui 600 mil, né, que é o meu valor inicial que eu teria que financiar, certo? Mas eu já vou dar uma entrada de 30%. Então, quanto que eu vou financiar? Eu vou financiar 70%, né? Então, quanto que eu vou financiar, na verdade, é o valor de 420 mil, né? Então, esse é o valor aqui que realmente eu vou fazer de financiamento. Então, vai ser meu valor de entrada aqui, né? Então, boto aqui negativo, que vai ser o meu valor de entrada, e aí eu vou inserir os dados, né? Então, vai ser durante 120 meses, né? Que vai ser aqui o meu N, né? Que é o meu período, com a taxa aqui, né, que eu vou pagar, que eu quero saber, na verdade, a taxa eu quero saber, desculpa, mas eu vou pagar aqui um valor, né, de prestação de R$ 5 mil. Então, né, entrando aqui R$ 5 mil, né, que é o valor da minha prestação, 5 mil, e que eu quero saber, né, qual vai ser a taxa de juros desse financiamento, que na verdade é o meu I. Né? Então, eu vou ter aqui uma taxa, né, de 0,6427, né, a minha taxa de financiamento. Né? Então, eu vejo se é uma taxa atrativa, eu poderia ter já a taxa e ver, né, qual seria o valor, né, que é o que às vezes é o que é mais importante, né, pessoal? A gente saber, mas sabendo a taxa também, a gente já faz uma comparação, né, de alguma instituição que está dando uma taxa de 0,6, outra de 0,7, uma de 1%. Então, você já sabendo também a taxa, né, que você vai pagar no teu financiamento é muito importante. Né? Então, essa daqui vai ser a taxa de juros aqui que eu vou ter de 0,64. Né? Então, isso daqui também é bem interessante, está muito no nosso dia a dia, né? A gente saber ali a taxa de financiamento, né, ou o valor ali da prestação que você vai pagar, principalmente aí no financiamento de imóvel, né, que a grande maioria teve como porta de entrada, né, o financiamento aí, ou por um banco, ou pela Caixa, enfim, né, pelo menos para o primeiro imóvel, a grande maioria das pessoas que eu conheço,
né, e eles se enquadram aqui nessa realidade. Depois, né, de você já crescendo de patrimônio, você já consegue comprar imóvel à vista. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, né, já estou montando minha casa, já comprei minha casa, já comprei meu carro, vou comprar o quê? Eu vou comprar uma geladeira, né, para começar, colocar uma aguinha para gelar, colocar ali meus produtos orgânicos, né, que vocês sabem que eu como, né, as coisinhas ali bacanas, vou botar para gelar. Então, eu vou comprar uma geladeira nova, né, e vou parcelar em uma mais 5 prestações de R$ 200. Tudo coisa barata, né, pessoal? Você viu que eu investi na casa. Meu carro é baratinho, minha geladeira também vai ser baratinha. Né? Uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Qual o valor da geladeira? Né? Então, isso aí é muito importante, pessoal. A gente, antes de sair de casa, a gente já consegue, né, ter todo esses valores, principalmente com prestações. Né? Às vezes você não tem ali um montante, né, mas sabe pelo menos quanto você vai pagar lá na frente. Às vezes você pagou 2 geladeiras, dependendo da taxa de juros. Então, isso aqui é interessante. Então, vou pegar minha HP aqui novamente, né, para fazer cálculo. E vi que hoje a matemática está forte aqui, né? Então, o pessoal que fugiu aí do Kumon de matemática, vamos voltar, volta o vídeo, veja novamente, né? Então, é bem descontraído, apesar de tudo, né, pessoal? Muito cálculo, mas é muita coisa do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho certeza aí que isso vai ajudar muita gente, né? Então, aqui, eu vou ter que colocar, deixa eu zerar aqui, vou ter que colocar o Begin, né? Que eu vou entrar com prestações, né, que eu já paguei, então eu já estou ali com o Begin. Então, qual o valor da geladeira que eu quero saber? Então, eu já tenho aqui R$ 200, né, que é o que eu estou pagando, que já é a minha prestação, certo? Quanto que está a minha taxa ao mês ali de juros, né? Então, eu tenho 2,5%, né, que é a minha taxa de juros, que eu pago aí na minha geladeira, certo? A prestação são 6, né? Vou colocar aqui também 6 prestações, né? Que é o meu N. E aí eu quero saber qual é o preço dessa geladeira à vista, né? Qual seria o valor dela. Então, o valor aqui seria de R$ 1.129,16, né? 17 centavos. Seria o valor à vista dessa geladeira, né? Então, fazendo todo esse cálculo, teria aqui uma geladeira barata, né? Modesta, né, pessoal? Vocês sabem aí o preço da geladeira agora no mercado, que está bem mais caro que isso, mas eu vou comprar uma geladeirazinha humilde, né? Só para começar a gelar as coisas, porque eu tenho lá o financiamento do veículo e tenho o financiamento da casa também. Beleza, pessoal? Tranquilo? E por fim, né, sobrou uma graninha ainda. O que eu vou fazer? Logicamente, vou fazer um investimento, né? Vou investir, né? Sobrou 50 contas. Você viu que eu não quis comprar, né? Dar tudo na casa, dar tudo no carro, né? Nem tudo numa geladeira. Tem que comprar o resto das coisas, os móveis, né? Etc. Tô aceitando doações, mas R$ 50.000 ali é o que eu vou fazer ali de aplicação, né? Eu vou pegar um título de renda fixa. Esse título remunera uma taxa de 0,60 ao mês, né, com montante acumulado após 5 anos dessa aplicação. Né? Eu quero saber, depois de 5 anos, vou deixar esse dinheiro aplicado, né, com essa taxa de juros, com esse valor, com essa quantia de R$ 50.000, eu quero saber quanto que eu vou ter, né, de acúmulo lá na frente. Também bem tranquilo, né, pessoal? Vou pegar aqui novamente minha HP, né? Vocês não aguentam mais, né? Mas eu preciso dela. Primeira coisa, né? Qual o valor, né? R$ 50.000. Então, eu vou pegar aqui R$ 50.000, né? Que é o que eu vou fazer aqui da minha aplicação, né? O que vai sair, né? O meu PV, o meu valor inicial. Estou aplicando essa quantia. No valor o quê? De 5 anos. Só que aqui tem um detalhe, né, pessoal? São 5 anos, só que a taxa aqui é de 0,60 ao mês. Só vou transformar, né? Então, 5 anos nada mais é do que 60 meses, né? Então, a gente tem aqui 60 meses, né? Que é o meu N, o meu período ali, que eu vou deixar essa quantia aplicada. Temos a taxa aí de 0,60, então 0,60, né? A minha taxa ali, meu I, né? E eu quero saber o montante acumulado após 5 anos. Aí eu vou querer o quê? O montante nada mais é que o FV aqui na calculadora, né? Lá na frente. Então, eu vou ter R$ 71.589, R$ 71.589,42. Então, isso aqui é o valor que eu vou ter após 5 anos. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que era isso. Vocês viram que eu fiz, né, barba, cabelo e bigode, né? Então, fiz a aplicação, comprei carro, comprei casa, comprei minha geladeira, sobrou uma perninha, né? Que é isso que a gente deve fazer. Sempre sobra um pouquinho, tem que sobrar, né, uma quirerazinha para a gente também fazer um investimento.
Então, isso aqui foi, grosso modo, né, pessoal, uma forma rápida, uma forma lúdica, uma forma descontraída, né, da gente falar de investimento, falar de financiamento. Vocês veem que quanto mais a gente entende disso, né, quanto menos isso aqui é um bicho de sete cabeças, quanto mais familiaridade você tem com isso, né, menos difícil vai ser para você conversar sobre isso, para você ir lá no banco, né, brigar por uma taxa melhor, né, às vezes por um financiamento aí de uma faculdade, financiamento de um negócio, financiamento de uma casa, né? Então a gente, né, grandes, pô, você que é um grande empreendedor, você que está começando agora, é assim que a gente tem que fazer, né? Então, essa forma de pensar, esse racional, né, é isso que a gente tem que ter aí no nosso dia a dia. E aí, gostou desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo aí com pessoas que vocês conhecem, que estão nessa situação, né? Deixa um comentário aí qual desses exemplos que eu dei aí que você está inserido, está em todos eles, está em mais do que esses aí, tá bom? Deixa um like aí, compartilha isso aí, pessoal. Obrigado aí, tchau, tchau.